Sejam bem-vindos a mais um webinar da Quatro Casas, ainda neste formato eletrónico. Obviamente seria um prazer estar com todos pessoalmente, ainda não é possível, esperemos que isso possa ocorrer em breve. Ainda assim é melhor podermos partilhar e discutir ideias neste formato do que não o fazer de todo. O objetivo hoje, enfim, como o título sugere e de alguma forma já intuem, é efetivamente discutir este contexto de pandemia e se quiserem discutir, eu escolhi aqui um título mais ou menos sugestivo, Covid-19 versus ADC20. A ideia é precisamente perceber como é que estas realidades se conciliam, ou seja, por um lado temos uma pandemia que manifestamente vai levar as empresas a comportar-se de forma diferente no mercado, é inevitável, desde logo para reagir à crise. Por outro lado, temos uma autoridade da concorrência que vai estar atenta, vai continuar o seu trabalho de prossecução da atividade de enforcement, e a questão é perceber até que ponto é que o cenário de Covid e aquilo que possam ser eventuais infrações ou comportamentos menos adequados em tempo de infração poderão ou não ser considerados justificados, se quiserem. Como é que nós vamos fazer este webinar? Basicamente dividimos isto em três brevíssimas intervenções. A minha, enfim, eu tendo a falar um bocadinho mais, vou tentar calar-me rapidamente, vai basicamente apresentar-vos um bocadinho o contexto do que se está a passar. O Bruno César Barradas vai cobrir rapidamente aquilo que tem sido a atividade da autoridade nos últimos tempos e vai focar-se essencialmente nos temas de decisões de associação de empresas, troca de informação, o que têm sido estas recomendações da autoridade da concorrência, precisamente dirigidas a alguns setores em particular, em termos do que poderiam ser boas práticas face a cooperação, troca de informação, preços de crise, se quiserem. O Luís Bordalissá vai abordar um tema que eu acho fascinante, até porque é a primeira vez que se está a discutir em Portugal, que é a ideia de um acordo de no poach, e já vamos ver o que é que isto quer dizer. E no final eu vou tentar perspectivar um bocadinho o que poderá ser o futuro, não sei se podemos falar já de um pós-Covid, mas o que poderá ser o futuro imediato neste contexto particular em termos de enforcement. Vai haver buscas, não vai haver buscas, em que setores é que poderemos ter buscas, etc. Mas se calhar, para avançar, eu gostava de começar por introduzir precisamente este tema do que são estas práticas que as empresas possam adotar durante a pandemia e para fazer face à pandemia, e de que forma é que tipicamente o direito à concorrência olha para estas questões. Não vou perder muito tempo com esta questão, até porque entraria aqui um bocadinho, se quiserem, conceitos mais jurídicos, mas que ainda assim me parecem relevantes, e no fundo é pensarmos no seguinte, e depois o Bruno desenvolverá melhor este tema das decisões das empresas, etc. Mas é pensarmos no seguinte, o problema da cooperação, e vamos focar essencialmente em práticas horizontais entre concorrentes, porque é disso efetivamente que se trata, a cooperação não é proibida per se, ou seja, nem toda a cooperação é proibida. Em todo caso, efetivamente, o que nós temos previsto na Lei da Concorrência, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é que determinados acordos horizontais entre empresas, e pensem, cooperação, que pode ser uma coisa tão simples, agora vários laboratórios entram num acordo para tentar descobrir uma vacina. Fantástico, pode ser que isso aconteça e obviamente não parece que isso tenha qualquer problema. Mas agora pensemos, um conjunto de supermercados senta-se à mesma mesa para tentar perceber que tipo de produtos e bens essenciais devem estar em estoque e aqueles, pelo contrário, que não devem estar em estoque. Isto é permitido? Não é permitido? As empresas, enfim, para fazer face à crise,
usam a sua associação precisamente para tentar perceber o que é que está a acontecer no mercado, temos de preço, de procura, de oferta, desequilíbrios de procura, desequilíbrios de oferta, isto é proibido. A verdade é esta, a cooperação entre concorrentes efetivamente pode ser proibida, o que nos diz a lei e o que nos diz, se quiser, a literatura, a prática decisória, é que o típico é proibir ou atacar aquela cooperação que leva a fixação de preços, repartição de mercado, alocação de clientes, etc. Agora, e já vamos ver que, obviamente, no contexto de pandemia, pode e deve provavelmente haver muita cooperação entre empresas para reagir à crise, o que levanta algumas questões de direito, quer numa perspectiva substantiva, quer numa perspectiva, se quiserem, de direito processual. E do ponto de vista de direito substantivo, e isto é mais provocatório, já vamos ver como é que as coisas evoluem, a questão é esta. Pode haver cooperação, uma autoridade da concorrência entender que essa cooperação, troca de informação, no fundo, a relação entre dois concorrentes vai para além do que a lei permite. Uma empresa, por seu turno, poderá dizer é bem, mas a prática encontrar-se justificada porque eu estou simplesmente a tentar reagir à crise e, para tanto, necessito de me coordenar com os meus concorrentes para evitar uma ruptura de estoque, por exemplo, etc. O problema aqui, e isto obviamente é provocatório, é que a norma existe e permite que práticas aparentemente proibidas ou efetivamente proibidas se possam considerar justificadas, mas o foco das autoridades de concorrência tipicamente é um foco negativo, ou seja, é quase é o desafiar a teoria que a empresa apresenta, é dizer, bem, não me parece que o resultado da cooperação seja de tal forma que me permita, enfim, olhar ou dar aqui um desconto àquilo que poderá ter sido uma prática que me parece proibida. E a questão é, não deveria uma autoridade da concorrência, neste contexto específico de crise, ter uma abordagem mais benevolente, mais orientada para aquilo que possa ser o resultado positivo dessa cooperação, seja em termos precisamente de assegurar o fornecimento de determinado bem, seja em termos de garantir o desenvolvimento do novo produto, por exemplo, perdão. Mas, de facto, o foco em termos substantivos normalmente não é este. Por outro lado, do ponto de vista meramente processual, a lógica que impera em termos de práticas restritivas da matéria é quase sempre uma lógica de self-assessment, ou seja, a empresa é que tem que saber se está a cometer ou não uma infração. Ora, o problema, efetivamente, é que neste cenário específico que todos estamos a viver, o self-assessment pode não ser fácil, desde logo porque a situação que se vive agora não é a mesma que se vivia antes e seguramente não é a mesma que se vai viver depois. Ou seja, não é fácil, se calhar hoje, para uma associação de empresas, por exemplo, perceber se a forma como trocava informação antes ou como troca informação agora, e nomeadamente como troca informação agora, se deve alterar, se deve intensificar, e a questão é saber se este self-assessment deveria ser substituído por orientações específicas das autoridades de concorrência, nomeadamente a Autoridade de Concorrência Portuguesa, relativamente a tipos de acordo, que acordos é que efetivamente poderão ser admitidos entre concorrentes no contexto da pandemia, poder haver quase uma espécie de isenção por categoria de acordo, ou no limite, enfim, e isto foi uma solução que já existiu no passado e que de alguma forma ainda parece poder retirar-se do regulamento de 2003, temos quase uma apreciação prévia de acordos e, no fundo, a possibilidade de consultar a autoridade da concorrência na dúvida, ou seja, eu pretendo agora sentar-me à mesa com um conjunto de concorrentes precisamente para encontrar aqui uma solução para a crise, e a questão é perceber até que ponto é que eu posso fazer sem correr o risco sério de infração. E voltando ao princípio desta breve introdução, comportamentos de cooperação, troca de informação, às vezes até simples comunicações entre concorrentes, são muitas vezes
considerados problemáticos pelas autoridades de concorrência e são, enfim, o passo para se partir de uma breve cooperação à troca de informação para uma infração equiparada a um cartel é muito tenue, e até porque, como eu dizia, há aqueles comportamentos que estão tipificados como restrições graves e que se prendem essencialmente com tudo o que tem a ver com orientações ou fixação de preço, ou trocas de informação precisamente sobre preços, quantidades, etc. E depois, se quiserem, toda a cooperação que possa levar à alocação de clientes, a discussão sobre quantidades, o que é que eu vou introduzir ou suprimir do mercado. O problema é que a pandemia traz precisamente à colação, muitas vezes, a necessidade de isso acontecer. E, no entanto, como vamos ver, temos de perceber até que ponto é que as empresas podem confiar que, se por algum motivo estiverem, até com um motivo nobre, a cooperar ativamente com os seus concorrentes para garantir, está, por exemplo, o fornecimento de determinado produto no mercado e para evitar a sua ruptura, se uma autoridade da concorrência vai considerar o contexto de Covid como justificado ou não para efeitos de concluir pela existência ou inexistência de uma infração. Feito este brevíssimo enquadramento, se quiserem, mais técnico, vamos tentar passar agora em revista o que foi precisamente a atividade da Autoridade da Concorrência nos últimos meses e que foi, diga-se, bastante ativa, atendendo ao contexto que vivemos, e nomeadamente quais foram então as decisões, recomendações e medidas que a Autoridade da Concorrência tem vindo a promover desde o início do ano e precisamente dentro deste contexto de Covid. E passo assim a palavra ao Bruno Zezas Barradas. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e começar aqui por sintetizar nestes 10 minutos que seguem a mensagem que pretendemos passar. Vamos, como o Pedro disse, passar um bocadinho em revista esta nova normalidade da atuação da ADC, mas pensar um bocadinho se a normalidade anterior, que era da aplicação plena da lei da concorrência, é diferente ou não neste contexto e daquilo que tem vindo para o mercado no sentido de quer comunicados da Comissão Europeia, quer comunicados da Autoridade da Concorrência, se flexibilizam ou não as regras que estão previstas na lei da concorrência, ou teremos aqui regras iguais às que estavam anteriormente, continua tudo igual, ou então temos aqui alguns fatores adicionais que podem levar a que práticas normalmente não seriam consideradas lícitas ou autorizadas, neste momento possam ser. Nós temos, desde o início da pandemia, vários comunicados, quer desde a rede de autoridades da concorrência nacionais, quer pela Comissão Europeia, quer pelas várias autoridades nacionais, e podemos dizer que são bastante uniformes na mensagem que passam para o mercado. Primeiro, há uma preocupação muito grande para o contexto com o contexto da pandemia, e essa preocupação está centrada num ponto que é a oferta e a distribuição de produtos no mercado e assegurar que, face à escassez de produtos derivada das contingências resultantes da pandemia, assegurar que continua a haver produto no mercado. E este é o foco inicial. E nestes comunicados houve uma primeira mensagem que nos diria que, à partida de todos os acordos que ocorrerem neste âmbito e que ocorram para, no fundo, permitir que os produtos continuem a estar disponíveis no mercado, continuam a ser vendidos, estejam nas prateleiras das várias superfícies, cheguem às empresas que necessitam deles ou ao próprio Estado, em princípio encontrarão justificação na lei da concorrência. A verdade é que quer a Comissão Europeia, quer a Autoridade da Concorrência e as outras autoridades nacionais, de seguida começaram a publicar alguns comunicados
tentando passar a mensagem de que sim, há esta intenção de flexibilizar o nosso enforcement, há esta intenção de estar sensíveis àquilo que poderão ser os impactos da pandemia, mas os critérios que estão, quer no tratado, quer na lei da concorrência, continuam aplicáveis e, portanto, o foco do enforcement das autoridades será este, continuar a aplicar a lei da concorrência e aplicar as regras que estão previstas, a não ser naqueles casos em que poderá ter existido efetivamente uma derrogação destas regras para alguns setores. E, no fundo, temos vários comunicados da Autoridade da Concorrência, mas que a mensagem permanente é a Autoridade da Concorrência não se demitiu, no fundo, das suas funções de vigilância. E, portanto, estará atento a tudo o que serão práticas no mercado que demonstrem um aproveitamento pelas próprias empresas da fragilidade, quer as empresas, quer fornecedores, quer distribuidores possam estar a sentir e também que possam repassar algum do prejuízo que estão a sentir para o consumidor de uma forma que vai para além daquilo que será aceitável. E neste sentido temos vários comunicados em que a autoridade, agora falo concretamente em Portugal, o faz e, paralelamente, além da mensagem, faz um apelo a que todos os elementos da cadeia de valor continuem, no fundo, atentos e utilizem a autoridade da concorrência, quer para o esclarecimento de dúvidas, como o Pedro falava há pouco, mas também a usar os meios normais e que já estão implementados em Portugal há algum tempo. De facto, assistimos na Europa que algumas autoridades da concorrência, com a pandemia, implementaram sistemas de denúncia online, etc., como aqui os nossos vizinhos em Espanha. Em Portugal, esses sistemas já estavam implementados, já estão a ser utilizados e a autoridade relembra, no fundo, as empresas que poderão usá-los. Paralelamente, assistimos também à autoridade da concorrência a dirigir-se às empresas nos mais variedíssimos setores, não só via comunicados e orientações de práticas que entende que devem ser tidas em consideração, mas também de pedidos de elementos, agora já numa fase pós-pandemia, e nestes últimos meses tem-nos chegado a informação de que a autoridade neste momento se encontra a fazer pedidos de elementos nos vários setores e tentar perceber como é que as empresas se comportaram durante a pandemia no que respeita à sua oferta. Portanto, olhando aqui, o Pedro falará mais em detalhe no último tema, o que é que podemos esperar da autoridade, aquela mensagem inicial de flexibilização não é bem assim, é na medida daquilo que é permitido já atualmente pela lei da concorrência, claro, com alguma atenção a situações concretas, mas o que se espera de facto é que a autoridade reforce a sua vigilância no mercado e isso resulte nos próximos meses de facto em maior vigilância, algumas atuações e que já resultou, e o Luís também irá falar nisso, na adoção de algumas medidas cautelares. Isto era o primeiro slide que tinha preparado e que queria partilhar, no fundo, o enquadramento que tem sido a atividade da autoridade. E agora passando para o slide seguinte, pensarmos aqui um pouco. Penso que há aqui só um bloqueio com o PowerPoint, mas já deverá estar a passar para o slide seguinte. Pensarmos um bocadinho quais serão os setores e quais foram os setores que a autoridade esteve particularmente atenta nestes últimos tempos. Logo, à partida, pensamos naqueles que estão diretamente relacionados com a gestão de crise e falamos na indústria farmacêutica, na necessidade de manter todos os meios hospitalares, na necessidade de prestar apoio às empresas e das empresas manterem a sua atividade económica e, portanto, falamos nos mercados financeiros. No setor da saúde, como falei, tudo o que é setor de saúde e aqui ligado também muito aos mercados da contratação pública e aquilo que é necessário ao Estado assegurar que toda a atividade no mercado da saúde continua a funcionar e sem limitações. E, portanto, estes foram os mercados que a autoridade, logo à partida, afirmou que iria estar mais vigilante e iria analisar as práticas que as várias empresas implementassem no mercado. Depois,
emitiu, e aqui sim, 2 guidelines. Os guidelines não estão de facto públicos na íntegra, temos apenas algumas partes dessas orientações publicadas no site da autoridade, mas emitiu 2 orientações, uma para os mercados financeiros, para a Associação Portuguesa de Bancos e também para a Associação de Instituições de Crédito Especializada, a ASFAC, em que coloca a tónica, primeiro no regime moratória que estava a ser negociado e as hipóteses em cima da mesa também a ser avaliadas pelo governo, mas também pelos próprios players no mercado, e chama a atenção para, não obstante a necessidade de efetivar e de implementar este regime, é necessário ter atenção a pequenas práticas que as empresas podem, na implementação deste regime, adotar e que podem ser contrárias àquilo que é as regras da lei da concorrência. E, de facto, aqui verificou-se aquilo que eu dizia há pouco, que foi a autoridade centrou-se naquilo que já eram as regras existentes no mercado e não mostrou que estivessem mais flexibilizadas ou que houvesse uma maior margem de abertura para adotar determinadas práticas. E, no fundo, colocou a tónica na troca de informação. E o que diz, sim, este sistema, este regime é necessário, mas as empresas devem, no fundo, garantir que as salvaguardas de troca de informação, tudo o que é informação normal, informação estratégica, futura, individual e não estritamente ligada ao regime da moratória que iria ser aplicada na pandemia, deve ser evitada. E, portanto, a autoridade relembra que as empresas, quando trocam informação, ainda que num âmbito de gestão de crise, num âmbito de um acordo de cooperação, se devem limitar ao estritamente necessário e, ainda assim, devem assegurar que, de facto, só trocam a informação necessária para a aplicação do regime e que essa informação não transparece. E este é o ponto, penso que chave do comunicado, ainda que de forma agregada e de forma que não transpareça a individualidade dos dados da empresa, que possa transmitir algum sentido estratégico e aquilo que é a vontade comercial e futura das empresas. E, portanto, chama a atenção, sim, pode haver cooperação, sim, as empresas podem trocar informação, mas atenção àquela informação que, ainda que seja agregada, transmite e revela aquilo que é a prática individual e a estratégia individual do negócio das empresas, e acrescenta aqui um segundo fator, que é dizer, apesar desta cooperação, as empresas de facto não podem esquecer, ainda que sejam definidos parâmetros comuns de atuação, que estão a concorrer no mercado e, portanto, devem continuar e esforçar-se por oferecer melhores condições, apesar da cooperação, para os consumidores. Isto demonstra, no fundo, que as regras aplicadas na pandemia são iguais às regras que já existiam antes e que, de facto, a flexibilização é apenas a flexibilização que já era permitida nas regras e naquilo que eram as orientações da Comissão. Um segundo comunicado, e este, para além de fazer referência aos aspectos que eu acabei de referir agora, relativamente à informação, faz também referência à questão de preços e de definição de margens, neste caso margens máximas. E, no fundo, incuta aqui também algum sentido de responsabilidade, ainda que seja um ponto positivo definir um preço máximo, incuta um sentido de responsabilidade às empresas, no sentido de que preço máximo é que se marca. E, no fundo, relembra à empresa as responsabilidades de, ainda que utilizem um mecanismo que é permitido pela lei da concorrência, tem, no fundo, a obrigação de, ao definir esses mecanismos, ao avaliar que tipo de mecanismos podem implementar no mercado, fazer um assessment, no fundo, dos seus benefícios e, nessa medida, condicionam ou relembra a autoridade relembra a necessidade das empresas terem em conta que um preço máximo possa ser definido, uma regra possa ser definida no circuito normal daquilo que são as operações das empresas, deve ser avaliada também do ponto de vista do impacto que terá no mercado e não só com a mera avaliação de que pode ser definido ou não pode ser definido. E portanto, na definição de uma margem máxima,
O que a autoridade relembra é que as empresas estarão também obrigadas a fazer esse assessment e a avaliar as consequências concretas que terá para os consumidores e para o mercado. A nível de mecanismos, de facto, como o Pedro disse, não temos um mecanismo formal, como já existiu em tempos, ou existe noutras jurisdições, de pré-consulta à autoridade formal e vinculativa. De facto, não temos. A autoridade colocou-se apenas à disponibilização, e é no fundo é uma atitude que se deve dar valor e se deve valorizar, porque permite às empresas obter algum aconselhamento, mas este a nível informal. E, portanto, previamente à adoção do acordo, poderão consultar a autoridade da concorrência e obter algum tipo de aconselhamento e esclarecer, como o Pedro dizia, as dúvidas que possam ter. Queria agora fazer um paralelo, e neste slide que já estão a ver nos vossos ecrãs, sobre aquilo que tem sido também o racional da Comissão Europeia, e de facto não se desmarca muito daquilo que é o racional da Autoridade da Concorrência. Relativamente à Autoridade da Concorrência, eu só gostava de relembrar um ponto adicional, que a Autoridade preferiu estas duas orientações para dois setores. Nos seus comunicados foi enunciando determinados setores, mas convém não esquecer que a Autoridade tem, desde 2019, e em 2020 voltou a reforçar esse seu objetivo de vigiar todos os setores que tenham um impacto no consumidor. E, portanto, apesar de haver setores que na crise podem estar mais naquilo que se diz ultimamente, que é a linha da frente, a verdade é que há outros setores que podem não ser essenciais para a gestão da crise, mas que permanecem, a sua atividade permanece na retaguarda desta linha da frente. E, portanto, a autoridade, tendo uma equipa e tendo neste momento recursos humanos em equipas de monitorização dos mercados, irá estar também atenta a essas atividades. E, portanto, a lei da concorrência continuará aplicável quer àquelas atividades referidas pela autoridade, quer às restantes. Muito rapidamente, falar naquilo que foi, no fundo, a atuação da Comissão Europeia. Foi o mesmo critério e teve exatamente o mesmo critério. Foi focar esta alegada flexibilização das regras de concorrência naquilo que é a eventual superação de problemas na oferta, no fornecimento e na distribuição. E, portanto, elenca um conjunto de práticas que poderão ser consideradas justificadas e que, como o Pedro referia, no racional que se encontra vertido quer no regulamento da Comissão, quer na nossa lei da concorrência, o artigo 10º, poderiam encontrar-se justificadas. E olhando para este elenco de práticas, vimos que está em causa transporte, identificação e monitorização da produção, isto para assegurar e para evitar situações de escassez, o desenvolvimento, como o Pedro falava, de novos produtos ou metodologias que permitam fazer chegar os produtos, continuar a fazer chegar os produtos aos mercados, uma tónica muito grande naquilo que sejam atividades conjuntas para sair um bocadinho da lógica de autossuficiência de cada país isolado nesta crise, mas para aquilo que é, no fundo, uma interação entre Estados-membros. E, portanto, a Comissão coloca aqui quase em destaque tudo o que sejam iniciativas para assegurar a continuação do mercado comum e esta resolução dos problemas de escassez através de associações, através das empresas, mas interligando os vários Estados-membros. E, portanto, fala aqui novamente e coloca a tónica na troca de informação e tem um enfoque muito especial também no setor da saúde. Assegurar tudo o que são os recursos hospitalares necessários até ao momento, mas também na possibilitação dos acordos para o desenvolvimento, quer da vacina para a Covid-19, quer para todos os projetos que estariam já em curso, no sentido de legitimar e poder continuar a ocorrer e a serem desenvolvidos sem qualquer tipo de limitação face à pandemia. Por último, e neste último slide, a minha intenção, para além do contexto e do que tem sido a prática da atividade, quer da Comissão Europeia, quer da Autoridade da Concorrência, era deixar-vos com
no fundo, aquilo que são os pontos principais que estão na gênese destes comunicados, no sentido em que eu, enquanto empresa, estando a ponderar um problema concreto da minha atividade que tenho que resolver e quando pondero fazê-lo através da cooperação com outras empresas, através da cooperação com a associação a que pertenço, o que é que devo ter em conta e quais são os aspectos práticos que me devem lançar a dúvida para a necessidade de uma análise mais detalhada daquela prática. Aqui, quando falamos em cooperação, a lógica de justificação de uma cooperação e no âmbito da Covid-19, como vimos, tem sido sempre assegurar a oferta, assegurar a distribuição e resolver problemas de escassez. E, nesta medida, é sempre esta ideia que temos que ter ao definir uma prática comercial dentro da nossa empresa. Não esquecendo que essa prática e esse nível de cooperação que se pretende estabelecer não pode levar às práticas que são mais comuns e extremamente limitadoras, e são consideradas as mais graves no âmbito do direito da concorrência, que diz respeito a preços e à limitação dos preços. E, portanto, a preocupação que deve sempre continuar a existir quando se entra num acordo deste tipo é que a liberdade de definição de preço e de autonomia no negócio deve continuar a existir e a empresa deve continuar a atuar de forma competitiva e de forma a prestar um melhor serviço com maior qualidade e com o preço mais competitivo no mercado. E, portanto, ao analisar estes acordos, que racional é que devemos ter em mente? Eu coloquei aqui que a cooperação é diferente da coordenação e da colusão. E, no fundo, se mantivermos esta ideia, conseguimos olhar para os outros requisitos com maior clareza. A regra geral, como já falámos, e é isto que a autoridade continua a dizer, ainda em cooperação, as empresas devem continuar a ser autónomas. E, portanto, quando se entra num cenário de cooperação, ele é excepcional, e esse seu caráter excepcional, no fundo, significa dizer que a prática de cooperação deve se limitar ao estritamente necessário para colmatar determinada ineficiência. E, por isso, deve ser temporária, deve ser proporcional e deve-se limitar ao estritamente necessário para colmatar aquela eficiência. E é muito importante o terceiro ponto. As empresas, quando pensamos, nós conseguimos de facto resolver um problema que temos na nossa estrutura de custos, conseguimos chegar um produto ao mercado que não estávamos a conseguir fazer chegar, mas é preciso um terceiro ponto que é cumulativo e é obrigatório verificar-se, é que parte do benefício que a empresa recebe com a resolução desse problema, por exemplo, com a melhoria da estrutura de custos, deve repassar para o consumidor. E portanto, ações de cooperação que não repassem para o consumidor um benefício, não é só um benefício diretamente no preço, é também um benefício na chegada e na disponibilização do produto no mercado e na melhoria e a nível de qualidade e especificações técnicas, etc., do produto, tem que se verificar. Não se verificando este balanço económico em que a restrição a que eu vou chegar com este acordo de cooperação, que é temporário, é proporcional e é objetivamente necessário, se não se verificar, no fundo, um benefício para o consumidor, a legitimidade e a licitude do acordo pode estar colocada em causa. E, portanto, terminando, indo aqui para a última box, quais são os comportamentos que, tendo este racional em mente e tendo aquilo que é a prática da Autoridade da Concorrência e da Comissão Europeia até ao momento, ao que é que devemos estar atentos? Em primeiro lugar, o primeiro foco da Autoridade, que é a troca de informação. Tudo o que sejam informações estratégicas, comerciais, que neste âmbito de cooperação há sempre um nível de informação que se tem que trocar, é um nível diferente daquilo que é o nível normal da atividade, mas ainda assim, sendo agregada e sendo genérica, devemos avaliar se estamos a transmitir a nossa estratégia individual, a nossa estratégia futura e a nossa estratégia de negócio. E depois perceber se a coordenação abrange determinados parâmetros que são aqueles parâmetros que devem ser um red flag, nomeadamente no que respeita a margens, a preços,
tudo o que também são atividades, no fundo, individuais de empresas que tenham uma posição no mercado relevante, que possa levar para a definição de preços, os chamados preços excessivos, que possa também colocar as empresas perante uma infração que não resulta diretamente de uma cooperação ou de um acordo de cooperação, mas sim de um aproveitamento da crise na aplicação de um preço mais alto, usando a sua posição relevante no mercado, e muita atenção àquilo que é a repercussão de custos no consumidor, ou seja, em que eu, para aliviar a minha estrutura de custos, repercuto esses custos, nomeadamente através de aumentos de preço dos produtos que podem ser considerados injustificados. E, portanto, tudo o que for práticas que possam, no fundo, ter ligação com este tipo de questões que eu acabei de falar, devem ser analisadas com maior pormenor para que se consiga, ainda na urgência que a própria pandemia, no fundo, solicita e requer, possa ser analisada em maior detalhe para que, com maior segurança, se possa conseguir justificar a prática. E muito importante aquilo que são práticas que possam ser determinadas universalmente através das próprias associações do setor e que, apesar das associações terem um papel importantíssimo naquilo que é, no fundo, o funcionamento do mercado nestes tempos de crise, não deixam de estar sobre, no fundo, a lupa da autoridade, e a autoridade não deixará de estar a avaliar a eficácia e o benefício dessas atuações. E, portanto, tudo o que seja, no fundo, uma determinação, ainda que associativa, destes parâmetros que acabámos de falar, deve soar um red flag e deve ser analisado com maior cuidado. E estes eram os pontos principais que eu gostaria de frisar, terminando que, no fundo, o racional que o Pedro falava no início, e como verão agora com os exemplos concretos que o Luís irá falar de seguida, vimos sempre muito um racional de indispensabilidade e de benefício para o consumidor. Já há alguns setores em que a própria Comissão Europeia derrogou as regras de concorrência e, em alguns casos, até previu a comunicação às autoridades nacionais da existência desses acordos. Estou a falar, nomeadamente, no setor do leite, no setor das plantas e das flores e alguns setores agrícolas e na produção específica de alguns alimentos, em que foram previstas práticas de planeamento através de acordos de cooperação, de monitorização e limitação da produção, por produção excessiva e disponibilização excessiva dos produtos e produtos com validade, etc. E também algumas regras relativas à distribuição gratuita e à entrada de produtos no mercado em modos diferentes que aqueles que é armazenagem, etc., em modos diferentes daqueles que são os modos normais no mercado. Existem regras específicas, e não é o âmbito deste seminário falarmos sobre estes regulamentos que foram adotados, que derrogaram efetivamente estas regras da Lei da Concorrência e do Regulamento da Comissão Europeia, mas que ainda assim, nessas regras, nessa derrogação, a Comissão Europeia e as autoridades nacionais da concorrência têm um papel determinante na análise destes requisitos que eu vou falar. E, portanto, passo agora a palavra ao Luís, que vos irá falar sobre uma das medidas adotadas pela autoridade. Obrigado, Bruno. Bom, eu vou tentar aqui muito rapidamente, aí no quadro do geral que o Bruno teve apresentado, a atividade da autoridade da concorrência, eu próprio apresentar aqui um caso concreto de uma medida, enfim, que não teve o impacto que eu estava à espera que estivesse, até porque, enfim, eu como adepto, confesso, de futebol, estava à espera que tivesse tido outro impacto este caso, mas ainda assim não deixou de constituir aqui um exemplo importante da atividade da autoridade da concorrência neste contexto da pandemia, não só por se dirigir, lá está, à chamada indústria do futebol, para utilizar uma expressão que muitos comentadores utilizam, mas também por ter tido ocorrido a aplicação de uma medida cautelar por parte da autoridade da concorrência, pela segunda vez desde a criação da autoridade da concorrência, e por se centrar também na questão do No Poach Agreement, que já vamos ver o que é, mas que é algo inédito em Portugal. Nós tivemos conhecimento deste caso através do comunicado da autoridade em maio, 26 de maio, ou seja, exatamente uma semana antes
do recomeço do campeonato, que foi a 3 de junho, como muitos saberão. Em causa estava esta deliberação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, de 8 de abril, portanto já em pleno Covid, em que basicamente disseram, e isto é um comunicado que está no site da Liga, não é muito fácil encontrar, mas enfim, se procurarmos bem conseguimos encontrar, em que dizia que nenhum clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19. Ou seja, basicamente, isto está aqui a passar, basicamente o que temos vindo a assistir é a aplicação do direito à concorrência às relações entre empresas em contexto laboral. Neste caso concreto estava em causa, como eu há pouco estava a dizer, algo que não tem sido muito habitual, quer em Portugal, é inédito, quer também nos países europeus, já há muito poucos casos de no poaching agreements. Mas o que é que isto significa, esta expressão inglesa? Basicamente trata-se de um acordo horizontal entre empresas concorrentes em que essas empresas concordam não contratar ou não solicitar trabalhadores da outra empresa. Há também a possibilidade de, juntamente com estes acordos de não contratação e não solicitação de trabalhadores, procederem também à fixação das remunerações ou outros termos contratuais, por exemplo, os bónus, as férias, etc., de determinados trabalhadores. Uma questão que se pode colocar é, mas isto funciona mais ou menos como um pacto de não concorrência quando uma empresa, enfim, adquire a outra, portanto, no âmbito das concentrações e neste caso no âmbito das restrições auxiliares para efeitos dessa concentração. Há aqui uma particularidade, é que nesses casos de concentrações o intuito é proteger o negócio que se está a adquirir e, portanto, é feita sempre uma análise casuística. Normalmente estes acordos de não contratação e não solicitação de trabalhadores são nos chamados key employees, portanto, trabalhadores que são considerados chave para o regular funcionamento dessa atividade. Há também uma análise quanto ao seu âmbito geográfico, tem que ser bastante restrito, e o temporal também, que não devem em geral passar os 3 anos de duração. Nós vimos então basicamente, e esta era a ideia que eu gostava de transmitir e passar aqui nesta apresentação, é os contratos de trabalho podem também violar o direito à concorrência, que era algo que nós se calhar poderíamos não estar muito bem cientes, mas efetivamente os contratos de trabalho podem violar o direito à concorrência. E porquê? Porque as empresas ficam impossibilitadas, através destes acordos, de recrutar trabalhadores, ou seja, de concorrer por trabalhadores mais qualificados, através, por exemplo, de oferecerem salários mais altos, mais bónus, condições de progressão na carreira mais atrativas, e, portanto, limita essa liberdade individual das empresas. Por outro lado, também reduz a mobilidade laboral dos próprios trabalhadores. Neste caso, no caso da Liga, o que basicamente aconteceu e todos perceberão, houve uma redução da concorrência entre os clubes pela aquisição de jogadores. Portanto, estes clubes ficaram limitados, através deste acordo, em concorrer e a tentar adquirir melhores jogadores e ficarem mais competitivos também em resultado dessa mesma aquisição. Como eu disse há pouco, estas medidas, estes acordos de no poaching, têm sido mais frequentes nos Estados Unidos. Temos assistido a inúmeros exemplos de acordos em empresas com algum nome, como a Lucasfilm, a Apple, a Google, o McDonald's. Eu salientava aqui este exemplo do McDonald's até porque, basicamente, muito rapidamente, tratou-se de um caso em que uma funcionária de um McDonald's, salvo erro, no McDonald's no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que ganhava $11 por hora, tentou mudar-se para um outro McDonald's de uma cidade ao lado, em que ganharia $15 por hora, e basicamente existia nestes acordos de franchising dos McDonald's, existia uma cláusula que impossibilitava um franchising de adquirir trabalhadores de um outro franchising durante 6 meses. E, portanto, foi muito interessante. Isto depois originou uma class action, portanto, uma ação coletiva, mas, no fundo, tratou-se sempre de processos de natureza civil e que estes exemplos todos foram resolvidos através de um acordo de transação entre as instituições que lidam com as matérias de concorrência dos Estados Unidos e estas alegadas lesados por estes acordos. Importante também salientar aqui que em outubro de 2016 o DOJ e a Federal Trade Commission
elaboraram esta guidance dirigida especificamente aos profissionais dos recursos humanos, em que basicamente dizem que, muito sinteticamente, que se trata aqui de uma infração per se, portanto a existência destes acordos trata-se de uma infração per se, na Europa e em Portugal concretamente estaríamos próximos da figura da restrição por objeto. Isto significa o quê? Significa que a existência deste acordo é por si só um ilícito e uma infração, ou seja, não se tem que analisar se efetivamente este acordo foi implementado na prática, quais é que foram os seus efeitos, se efetivamente prejudicou a concorrência ou não. É sempre uma restrição por si ssó. Os meios de prova também foi sublinhado que os meios de prova podiam ser meras discussões ou comportamentos paralelos e, mais importante do que isso, passaram a ser tratados como uma natureza criminal, com multa até 100 milhões de dólares ou, como sabem, nos Estados Unidos e Inglaterra, nos sistemas anglo-saxónicos, as infrações de direito da concorrência dão origem à prisão, neste caso iria até aos 10 anos. Na Europa, os casos, enfim, temos assistido, apesar de muito menos o número de casos, temos assistido a alguns. Eu destacava aqui, por exemplo, um muito interessante que foi logo dos Países Baixos, em que 15 hospitais acordaram que não poderiam contratar os médicos anestesistas sem haver basicamente um período de nojos durante 12 meses. Enfim, salientava também aqui o caso croata, que é muito interessante também, em que basicamente tratava-se de uma empresa que em outsourcing fornecia serviços de apoio informática a várias empresas, provavelmente algumas das vossas empresas também têm usam o apoio informático também feito em outsourcing, mas nesses contratos de outsourcing estava sempre lá uma cláusula a dizer que a empresa à qual basicamente o cliente não poderia depois contratar os técnicos desta empresa de serviços de informáticos. Aqui em França, também só por último, aqui também tratava-se de um cartel de fixação de preços, em que uma das componentes desse cartel era também uma troca de informação sensível, como o Bruno também há pouco referiu, que é uma das prioridades e um tipo de infração que a autoridade está muito atenta. Neste caso, a troca de informação era relativa aos salários e aos bónus dos trabalhadores, e em 3 empresas isto é uma coima de 302 milhões de euros. Muito rapidamente, em Portugal, basicamente, e centrando-nos agora do caso da Liga de Futebol, nós percebemos, através do comunicado da autoridade, que foi aberto um inquérito tendo provisado única e exclusivamente a Liga, ou seja, estaríamos no âmbito de uma decisão da Associação de Empresas. Também, através do comunicado, percebemos que esta deliberação, que há pouco referi, da Liga cessou a vigência e a Liga tem a obrigatoriedade de comunicar essa mesma cessação de vigência a todos os associados, portanto a todos os clubes que fazem parte da Liga, e tem a obrigatoriedade também de emitir um comunicado de imprensa e por cada dia de atraso no cumprimento destas obrigações teria a aplicação de uma coima de 6 mil euros diários. Eu confesso que ainda ontem estive à procura no site da Liga e não consegui encontrar nenhum comunicado de imprensa a referir esta decisão. O único comunicado que existe lá está é este da autoridade. Aqui, portanto, assistimos aqui ao quê? A uma utilização ou melhor, este caso também é importante porque foi da segunda vez, que lá está, como eu disse há pouco, que a autoridade aplicou medidas cautelares, ou seja, utilizou um instrumento preventivo para a defesa da concorrência. Este instrumento, esta utilização de medidas cautelares, é possibilitada pelo artigo 34, quando estamos na iminência de provocar, ou quando a autoridade entende que está na iminência de provocar um prejuízo grave, irreparável ou de difícil reparação para a concorrência. Como eu disse há pouco, foi a segunda vez, o anterior processo em que a autoridade aplicou medidas cautelares, antes tinha sido em 2009, no processo da Maison Card. Por último, só para concluir, é importante também salientar, e algo que não transpareceu muito, quer do comunicado, quer depois, das notícias que vieram a este respeito nos mídias, que a coima nestes casos não pode ser os 10% do volume de negócios, lá está, como em todas as infrações de direito à concorrência, mas no caso das associações de empresa, o volume de negócios é o agregado das empresas associadas. Portanto, estamos aqui perante um potencial absolutamente enorme de medidas da coima. Um último ponto, ainda mais interessante, se calhar, do que o primeiro, é que o artigo 73, número 8 da Lei da Concorrência, refere que
expressamente que os membros dos órgãos diretivos da Associação de Empresas, portanto, os membros dos órgãos diretivos da Liga, são solidariamente responsáveis pelo pagamento da COIMA. E nós verificamos que à data da deliberação da Liga, ou seja, a 8 de abril de 2020, faziam só parte dos membros dos órgãos diretivos, o Benfica, que entretanto foi substituído já depois desta decisão pelo Rio Ave, mas também o Porto, o Sporting, o Tondela e o Gil Vicente e 3 clubes da segunda Liga. Portanto, verificamos que os 3 principais clubes do futebol português são solidariamente responsáveis pelo pagamento da COIMA e os seus volumes de negócios contam também para os tais 10% de cálculo quando a autoridade proceder ao cálculo de uma eventual COIMA, se o processo de inquérito chegar a vias de condenação. Pronto, era mais ou menos isto. Eu vou agora passar aqui ao Pedro para rematar, para utilizar a expressão futebolística, a apresentação. E é muito apropriado. Ora bem, eu, só para tranquilizar todos os que nos veem e escutam, só falta um slide, portanto estamos a terminar. Eu vou tentar não falar durante muito tempo, mas se calhar só ficarmos aqui com 2 ideias prévias e que também nos levaram a escolher, se quiserem, a contar estes casos, a relatar estes casos. Vamos cá ver, começando por este último do No Poach Agreement, o motivo que levou, ou que terá levado àquela deliberação, de facto parece até ser um motivo nobre, como o Luís explicava. O campeonato ficou congelado na maioria dos países, o futebol atravessará. Eu confesso, ao contrário do Luís, acompanho pouco e, portanto, perdoem-me se disser algum disparate, mas atravessará uma crise profunda, desde logo, porque não há jogos, não há direitos de transmissão, não há dinheiro a entrar, etc. E, portanto, a motivação era, se quiserem, criar um clima mais pacífico para fazer terminar o campeonato. No caso nos casos que o Bruno foi relatando, obviamente nós percebemos que quase todas os movimentos que as empresas têm feito no sentido de maior cooperação, até maior transparência, etc., nomeadamente junto das associações profissionais, prendem-se também, se quiserem, com um motivo aparentemente nobre, que é tentar precisamente reagir à crise. Ora, o que nós estamos a observar do outro lado, quer num cenário, quer no outro, é que do ponto de vista do enforcement, e perdoar-me a expressão, business as usual, ou seja, o Covid pouco ou nada tem contribuído para uma abordagem mais soft ou mais flexível por parte das autoridades, ou seja, efetivamente, está a mexer sozinho, desculpem lá, efetivamente o que vemos é que isso não acontece, ou seja, os comunicados da autoridade são precisamente no sentido de recuperar aquilo que sempre foram as mesmas recomendações. E, portanto, a pergunta é, o que é que podemos esperar neste futuro próximo? E eu diria, não só o mesmo tipo de enforcement que observamos nos últimos anos, mas provavelmente um enforcement mais intensificado. E eu tentava sumariar isto aqui com 2 ou 3 bullets. O primeiro, parece-me, se quiserem, é uma questão pura de política de concorrência, ou seja, todos concordamos, enfim, isto é uma questão obviamente sujeita a debate, mas do ponto de vista, se quiserem, de quem estuda estas matérias, o enforcement de facto é necessário. Ora, a autoridade da concorrência, para fazer aumentar o seu pipeline, obviamente vai procurar aquilo que existe neste momento. E o que existe neste momento, eventualmente, são possíveis comportamentos Covid-related, não é? Relacionados com a pandemia, e que podem ter motivado maior cooperação, determinado tipo de acordos, determinado tipo de alocação de clientes, o que seja. E, portanto, é muito provável que este contexto de pandemia, não diria que é muito provável, é seguramente o que vai acontecer. Aliás, neste momento a autoridade já vai dirigindo pedidos de informação às empresas para avaliar as suas práticas durante o período de Covid, e basta pensar que isto é algo que está a acontecer em todas as jurisdições. Por exemplo, aqui ao lado de Espanha tinha um portal de denúncias dedicado a infrações relacionadas com o Covid. E obviamente que nos parece
que o enforcement relacionado com o que possa ter acontecido durante a pandemia vai seguramente aumentar. E, em alguns casos, bem seguramente, ou seja, eu acho que a autoridade vai explorar muito, não a pandemia enquanto elemento justificativo, mas a pandemia, eventualmente, como elemento que agravará, se quiserem, a culpa da empresa quando se verifica o comportamento que foi destinado a lesar os consumidores num período tão específico das nossas vidas. Depois temos aqui, se quiserem, uma questão puramente substantiva, e isto para responder à pergunta, mas vai haver buscas? Vai haver mais buscas? Eu diria que sim. E a questão é muito simples, é que quando eu estou a falar de práticas de cariz horizontal, e portanto se quiserem, enfim, pensem no cartel, mas pensem em práticas mais disfarçadas, se quiserem, como cooperação, trocas de informação, troca de informação no seio de uma associação de empresas, coisas desse género, acordos conjuntos, podem ser desde compra conjunta, à distribuição conjunta, produção conjunta. O tema é a prova, não é? Ou seja, ao contrário, se quiserem, sei lá, de uma infração hardcore, por exemplo, uma fixação de preços vertical, que muitas vezes, ou pelo menos há 30 anos ou há 20 anos, vinha escrita num contrato, aqui a prova muitas vezes só se obtém através da análise de e-mails trocados entre estas empresas, nomeadamente que possam esclarecer sobre motivações durante a pandemia, comportamento durante a pandemia, reuniram, não reuniram, quando é que reuniram, o que é que discutiram nessas reuniões. Portanto, temos um problema de prova. Ora, a única forma de obter esta prova é realizando buscas e não há volta a dar, sempre foi assim e nesse sentido isto não mudou, ou seja, eu para fazer prova de uma prática horizontal relacionada com a pandemia ou não relacionada com a pandemia, a única solução é ir a uma empresa e apreender prova. E, portanto, eu diria que o momento, curiosamente, ou quase paradoxalmente, é, na verdade, propício a mais investigações e, seguramente, a mais buscas. Ora, isto suscita, e se quiserem agora aqui uma questão já de natureza processual, portanto, já vimos o tema substantivo é a necessidade da prova, o tema político é a necessidade de ter mais casos e o tema processual, ou seja, como é que se realizam as buscas. Ora, em Portugal, e não perderei muito tempo com isto, mas em Portugal existe uma particularidade que nos diferencia das demais jurisdições e que se prende, se quiserem, com a impossibilidade que as autoridades têm de ler ou apreender e-mails não lidos. E, enfim, já nem vou entrar na imensa discussão quase de matriz constitucional sobre a possibilidade ou impossibilidade de apreensão de correio eletrónico. Existe, vai continuar a existir e provavelmente não vai ser um tema decidido a favor das empresas, pelo contrário, já vamos ver porquê, mas há esta impossibilidade de se ver e-mails não lidos, por um lado, e depois, enfim, numa outra categoria, não se pode também ver ou apreender, desde logo apreender, e-mails descobertos por sigilo profissional. Isto leva a que a autoridade da concorrência em Portugal tipicamente faça o que nós chamamos um on-site preliminary assessment, ou seja, a autoridade fica 1 a 2 semanas nas instalações das empresas, varre os seus computadores, varre os seus e-mails e depois faz uma seleção no local daquilo que possa ser relevante enquanto meio de prova. Há aqui uma outra questão que também é muito importante, é que os mandados para a realização de buscas não são mandados em branco, não podem ser mandados em branco, ou seja, a autoridade, quando vai a uma empresa, tem que ir com um objeto específico. Houve uma infração entre o A, o B, eventualmente o C ou o D, que ainda se desconhece, no mercado X ou Y, relativamente a uma fixação de preços, a uma alocação de clientes. Ora, o que me parece que poderá aqui acontecer, e temos aqui 2 eventos que eu acho que podem formar a tempestade perfeita naquilo que deve preocupar uma empresa quanto aos seus direitos de defesa, é o seguinte. Por um lado, o ambiente que se vive, não diria atualmente por estar toda a gente a banhos, mas se calhar que se vai viver daqui a 2 meses, quando as pessoas voltarem à realidade,
é que se calhar vamos enfrentar um cenário não muito diferente daquilo que vivemos há 2 meses atrás, e onde, de facto, a possibilidade de estarmos todos em conjunto, como toda a vida fizemos, está restringida. Isso significa que me parece que poderá haver aqui uma entrave razoável e justificado a que uma autoridade apareça com uma equipa de instrutores no nosso ambiente de trabalho e fique lá 2 semanas percorrendo as instalações, mexendo em tudo o que entender, pode abrir gavetas, ou seja, a busca não é só em ambiente digital. E agora faço aqui uma pausa e falo de uma coisa que aparece aqui, que é a Diretiva SN+. A Diretiva SN+ vai ser transposta obrigatoriamente em Portugal até fevereiro do próximo ano. E a Diretiva SN+, que é uma diretiva da União Europeia a reforçar os poderes das autoridades de concorrência, introduz, se quiserem, o que poderá ser uma novidade em Portugal. Que aparentemente, e na ausência de qualquer alteração do ponto de vista da aprovação da proposta de lei que já foi entregue ao Governo pela Autoridade da Concorrência, a autoridade terá o poder de chegar a uma empresa, e à semelhança do que acontece em muitas outras jurisdições, apreender toda a informação de uma assentada. E, portanto, sem o tal cuidado de vamos lá ver informação não lida, e-mails não lidos, e-mails sujeitos a perfil superficial, e-mails que nada tenham a ver com o objeto do mandado, e de repente o que podemos ter aqui é uma conjugação. De facto, hoje eu diria que o contexto de pandemia parece-me que é absolutamente propício a antecipar a implementação daquilo que poderão ser estes novos poderes da autoridade e que, em todo caso, provavelmente estarão vertidos no direito nacional, sob a forma de lei, daqui a escassos meses. E, portanto, eu diria que, se quiserem, porque estamos mesmo em cima da hora, e para fechar, nós claramente não acreditamos que o contexto de Covid possa ser uma causa que mitigue uma eventual infração em que a empresa possa ter incorrido, ou seja, eu há pouco, aliás, nenhum de nós referiu isto, mas os casos de justificação de infrações, portanto, recorrendo à tal norma da lei que permite a justificação, são absolutamente raros em todo o mundo e mais raros são em casos de infrações horizontais. E, portanto, sem prejuízo aqui da especificidade do momento que atravessamos, parece evidente que os sinais que a Autoridade da Concorrência tem dado não apontam necessariamente para a flexibilização, apontam sim para um caminho de mais enforcement relacionado com o Covid e que claramente pode tornar, não vou dizer a luta desigual, mas acho que os direitos de defesa das empresas podem resultar em fracassos. Para fechar, qual é a nossa principal recomendação? Não fiquem adormecidos apesar do momento que vivemos, ou seja, não baixem a guarda em termos de medidas de compliance, verificação interna e criteriosa das práticas que estão a ser adotadas no contexto da pandemia, porque não é agora, é daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 ou daqui a 5 anos, ainda poderão ser investigados e condenados por essas práticas e acredita que, enfim, se a sorte nos beneficiar a todos com a erradicação da pandemia, daqui a 4 anos ninguém se vai lembrar com esta, tal como agora, do que poderia ser esta imensa justificação para uma eventual coordenação e as empresas vão ser condenadas. E, portanto, esta é a nossa principal recomendação e penso que o que as empresas devem continuar a fazer é o que sempre fizeram nos últimos anos, que é estar preparadas, serem muito criteriosas nas práticas comerciais que adotam, porque não vai haver uma desculpa chamada Covid-19. Consumimos, eu diria que praticamente o nosso tempo, em todo caso, estamos obviamente abertos a todas as perguntas que queiram colocar. Já agora deixem-me fazer esta nota, podem dirigi-las por escrito, mais do que no contexto deste webinar, podem enviá-las por e-mail, responderemos a toda e qualquer questão
têm os nossos contactos, peguem no telefone sem qualquer problema e liguem-nos também e teremos todo o gosto em tentar esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. E já agora a apresentação vai obviamente ser disponibilizada e a gravação do webinar também rapidamente estará disponível e portanto ficamos à vossa disposição para qualquer questão que possam querer colocar, podem dirigi-la aqui. Eu não sou muito tecnológico nestas coisas, mas há aqui um campo para Q&A, portanto podem dirigir a questão, não está o sistema que implementámos não permite uma intervenção direta com vídeo e áudio, mas podem dirigir a questão. Penso que já temos aqui uma primeira questão, pelo menos um bom dia. E vamos ver, alguém estará a redigir uma questão. Em todo caso, não hesitem e contactem-nos e falaremos abertamente sobre qualquer tema. Já agora, aproveito enquanto algum dos participantes nos envia uma questão, aproveito para relembrar, nós na próxima semana e mesmo a fechar este período, não sei se pré-férias ou de férias, vamos ter um seminário deste tipo, também de 1 hora, focado naquilo que, enfim, que é hoje o controle de concentrações, leia-se, aquisições de crise, compra e venda de empresas que estão em situação de insolvência e como é que isto pode ser, mais uma vez, analisado pela autoridade. Ou seja, vai haver uma abordagem mais flexível ou não necessariamente. Eu peço desculpa, talvez seja eu que tenho aqui alguma dificuldade, não consigo perceber exatamente qual é a questão. Deixem-me ir aqui novamente. Porque não consigo ver o texto, apenas me aparece um simpático bom dia, mas não consigo perceber o... Pronto, não, peço desculpa, não estou a conseguir... ok, temos aqui uma questão, parece-me, portanto... A pergunta, enfim, me parece ser dirigida, depois de um agradecimento simpático aos três, obviamente benevolente. Gostaria de perguntar ao Pedro se a pandemia pode levar a ADC a coartar os direitos de defesa, não permitindo o acompanhamento tão próximo dos advogados na realização de buscas presenciais. Esta é quase a pergunta do milhão, que vem da nossa colega Sara Rodrigues, da FCB, e, portanto, enfim, seguramente sabe mais destes temas do que nós, especialista em direito da concorrência. Vamos cá ver, eu diria que é a pergunta do milhão precisamente por isto, porque até aqui as buscas decorriam efetivamente nas instalações da empresa, durante 1 a 2 semanas, numa convivência, na maioria das vezes pacífica, entre a autoridade da concorrência e advogados das empresas. O que leva a que, quando a autoridade está a fazer a pesquisa num computador, o advogado está lá e vai monitorizando se está relacionado com o mandado, se está coberto por seu profissional, se no fundo a autoridade está a extravasar os seus poderes. Ora, na medida em que o Covid-19 parece impedir, se quiserem, este ambiente mais propício ao contacto direto entre pessoas, e na medida também em que muito rapidamente temos uma diretiva a ser transposta também em Portugal, mas que já existe, já está aprovada, portanto pode ser invocada, que confere poderes às autoridades precisamente para, se quiserem, não ter que fazer este preliminary assessment on-site, eu diria que sim, que podem estar coartados os elementos de defesa, porque a pergunta é, e vamos todos pensar, quem nos está a ouvir, a autoridade amanhã apreende, no próprio dia, chega às vossas instalações e, como fazia há muitos anos atrás, copia tudo para uns discos externos ou apreende mesmo os computadores e leva-os consigo. A pergunta é, mas quando forem descelados estes elementos, o vosso advogado vai lá estar, as instalações da autoridade, o Ministério Público vai lá estar, ou o juiz de instrução vai lá estar. Quem é que vai controlar, precisamente, que a informação é ou não relacionada com o objeto mandado, estava ou não estava, era ou não um e-mail aberto ou fechado, estava ou não estava coberto por sigilo profissional?
E isso não me parece claro e claramente não creio que resulte nem da diretiva e muito menos de qualquer orientação que a autoridade possa emitir sobre o caso e que, na verdade, seria desejável. Temos aqui ainda uma outra questão. Portanto, uma pergunta para o Luís Bordal e Sá, perguntar se neste processo haverá margem para condenar simultaneamente a Liga por decisão da Associação de Empresas e os clubes por acordo entre empresas. E se calhar eu deixo o Luís responder, porque isto é francamente interessante. Dizer, enfim, essa também, se não é uma pergunta de $1 milhão, também é de 500 mil, pronto, vá. Mas eu diria que, quer dizer, que o comunicado da autoridade é explícito a dizer que a única visada pelo processo que foi aberto, pelo processo de inquérito que foi aberto, foi a Liga. E que faz especificamente referência à deliberação adotada também pela Liga, ainda que seja, obviamente, pelo acordo de todos os clubes da primeira e da segunda Liga, mas também há aqui uma particularidade, é que também refere expressamente com a participação do respectivo presidente. E, portanto, há aqui um centrar a mira na decisão da Associação de Empresas, na Associação da Liga, e também, enfim, eu não sei se a autoridade irá tão longe em condenar também os clubes pelo acordo para além da deliberação da Liga, ou em conjunto com essa deliberação da Liga, até porque os principais clubes, os 3 principais clubes do futebol português, estariam sempre abrangidos, enquanto membros da direção da própria Liga, estariam também abrangidos, quer na moldura penal abstrata aplicável, porque, como eu expliquei há pouco, os 10% abrangem o volume de negócios de todos os clubes associados, portanto, todos os clubes da primeira e da segunda Liga, mas especialmente pelo facto de os tais 3 clubes, fazendo parte dessa mesma direção da Liga, responderem solidariamente pela coima. Luís, eu daria só uma chega, já que falei na SN Plus, que penso que é interessante, é que isto também vai mudar, ou seja, até aqui, efetivamente, poder-se-ia condenar a associação e depois tínhamos esta particularidade de, neste caso os clubes, ou seja, os associados que integram os órgãos de direção são solidariamente responsáveis pelo pagamento da coima de milhões. Mas no futuro imediato, e portanto, estamos a escassos meses disso acontecer, e mais uma vez admitindo que não há especiais alterações à proposta de lei, esta responsabilidade estende-se agora também a associados que não integram os órgãos. E, portanto, a ideia, no fundo, é sempre que eu tenho que garantir o pagamento. E, portanto, alguém vai ser responsabilizado pelo pagamento, e neste caso, eu acho que a autoridade, de facto, tem preferido, quando tem a possibilidade de condenar por decisão da associação, tem preferido essa via, mas, enfim, neste caso até o Luís falava disso, há uma particularidade. Dos comunicados, parece que teria sido não tanto uma iniciativa da Liga, mas quase uma iniciativa dos próprios clubes. Portanto, eu acho que no limite, e para responder também à questão, acho que no limite a autoridade tem margem, depende do que a prova revelar, não é? Isto no fim do dia é um tema de prova. Mas se a autoridade tiver a possibilidade também de ir atrás das empresas, pode fazê-lo. A questão é se a prova o permite e se é vantajoso depois em termos até de quantum sancionatório. O último ponto que eu gostava de sublinhar, eu não sei se consegui transparecer nos poucos minutos que tive na apresentação, é o facto de, ok, em Portugal estamos a discutir este tipo de infração ou de potencial infração no contexto do futebol. Mas como vimos pelos precedentes que eu há pouco também tive a oportunidade de explicar, isto passa-se, pode-se, ou eventualmente, ou tem a possibilidade de se passar em qualquer setor de atividade. Nós vimos quer desde transportes de mercadorias, quer desde hospitais, quer desde dos franchisings, do acordos de franchising, por exemplo, do McDonald's. Isto é um âmbito bastante abrangente e, enfim, não é só uma coisa... E o Covid não vai justificar, esse é que é o... Sim. É a segunda parte. Enfim, olha, muito obrigado a todos. Sintam-se totalmente livres de nos enviar qualquer questão. Têm os nossos contactos, penso que estarão a visualizar os nossos endereços de correio eletrónico
e, portanto, sintam-se completamente livres para colocar qualquer questão, ou mesmo de entrar em contacto direto, e teremos todo o gosto em responder a todas as perguntas ou dúvidas que possam surgir. E espero poder ver-vos na próxima semana. Acho que vai ser muito interessante perceber se de facto preciso, como nós dizemos, de permissão, de autorização para salvar uma empresa que está à beira da falência. Muito obrigado e até breve.